Boa noite, pessoal. Aqui é o Edvelto novamente. Meu RU 1809085. Sou aluno do Polo Uninter de Lajeado. Estou aqui para apresentar o meu último vídeo, que na verdade vai ser dividido em duas partes, né? Eu vou falar um pouco sobre a gestão escolar no ensino fundamental e a gestão escolar referente aos professores, os diretores e os coordenadores das escolas. Primeiramente, como é o último vídeo, eu gostaria de agradecer principalmente ao Uninter por nos proporcionar esse tipo de trabalho. Nós que infelizmente não podemos fazer o estágio dentro da sala de aula, tivemos que reaprender, e a Uninter nos proporcionou essa oportunidade que nos engrandeceu, pois com ela a gente pôde pesquisar e também elaborar alguns projetos, tá? Que eu achei muito interessante. Então a gente tem que agradecer a instituição, agradecer os tutores dos polos, os professores, no meu caso a professora Vanessa Salton, a Keisa, que sempre me ajuda, a Prof. Vivi, que é um amor, as meninas do polo. Gente, o pessoal ali é nota 10, o pessoal do nosso polo aqui de Lajeado, da Uninter de Lajeado. Então eles merecem essa homenagem da minha parte. Eu creio que muitas pessoas também vão homenageá-las, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, nessa primeira parte, eu gostaria, como infelizmente eu já disse, a gente não pôde fazer o estágio em sala de aula. Eu pesquisei na internet, também pesquisei em livros, né? É isso que a gente teve que fazer, assistir alguns vídeos das professoras, de como eles tratam as crianças no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental, o quanto é difícil, como é difícil muitas vezes ter um professor em uma sala de aula que tem 30 e poucos alunos, às vezes até 40, né? Então, como um professor consegue passar o seu material, passar aquilo que o MEC, a própria instituição de ensino, né, como ela faz para elaborar o seu projeto de aula, tendo que ela é sozinha para cuidar de uma sala de aula tão cheia. Então nisso eu vi que tem muitas pessoas que realmente dá para dizer que elas são heroínas, porque você, com uma sala de aula com mais de 30 alunos, né, você conseguir passar o conteúdo, ministrar ele de uma forma que faça com que as crianças gostem, né? Porque primeiramente, né, quanto mais novo a criança, o conteúdo para elas tem que ser algo que vai chamar a atenção, que seja algo que elas vão entender e que elas vão gostar. Vão gostar de ver o professor ou a professora chegando em sala de aula para ministrar aquele conteúdo. O quanto isso é difícil também para os professores, né? Atingir uma totalidade desses alunos. Tem muitos que, infelizmente, tem uma dificuldade, né? A gente sabe, os professores que já são formados sempre comentam isso conosco, que alguns alunos eles têm algum déficit de atenção, né? Eu sou bem sincero nessa parte, eu poderia ser bem mais adiantado, mas eu tenho uma dificuldade nessa parte, tá? Então, a gente sabe que tem crianças que precisam de uma atenção maior, e a gente vê quanto os professores sofrem, né? Infelizmente, uma classe que hoje é pouco valorizada no nosso Brasil, mas isso está mudando, né? As instituições de ensino em todas as partes estão fazendo com que o professor seja mais lembrado e o professor tenha esse mérito em ensinar. A nossa educação no Brasil precisa disso, né? Que o professor seja valorizado e que as pessoas, as instituições, os governos, tanto municipal, estadual e federal, eles devem estar mais juntos para ver quanto um professor sofre dentro de sala de aula para tentar ministrar os conteúdos, né? Para fazer com que esses conteúdos sejam entendidos e que as crianças, elas absorvam isso para elas e levem, né, para futuramente elas serem bons cidadãos, terem uma instrução boa e também terem um futuro melhor, né, que a gente sempre fala que as crianças são o futuro das nações, de qualquer país. Então o futuro da nação começa em qualquer nação, vai começar pelo ensino que o professor vai passar em sala de aula, e isso vai fazer com que a criança se desenvolva melhor, tenha interesse em aprender, indiferente da disciplina que seja, tá? O professor ministrando uma aula educativa, uma aula interessante, uma aula onde ele possa expor
o conteúdo que lhe é proposto e que as crianças, né, elas absorvam isso para elas e que elas possam aprender e serem, como eu vou, uma palavra agora me fugiu, elas serem, né, elas devem ajudar o professor a gostar da aula, né, a gostar de ministrar a aula. Então é isso que o pessoal deve saber. O quão difícil para um professor, muitas vezes professora, que é estar em uma sala de aula com tantos alunos, muitas vezes brigando, outras vezes conversando. Então, eu não vivi isso, infelizmente, quero viver ainda, mas pelos vídeos que eu acompanhei, né, tu tá numa sala de aula com um monte de crianças não é fácil. Tem muitos professores que eles fazem verdadeiras, né, malabarismos para que eles tenham a atenção desses alunos, né? Não são a totalidade, né? Claro, como eu disse, tem alunos que realmente eles querem aprender desde criança, mas tem aqueles que eles são mais agitados, então o professor tem que ter um pouco mais de calma e paciência para fazer com que eles entrem no conteúdo e que eles consigam assistir a aula, tá? E agora pulando, vou falar da gestão escolar, né? Vou falar da gestão do coordenador e do diretor e também dos professores. Não vou fazer um vídeo muito longo, mas eu só quero dizer que eles são de suma importância para o andamento, né, da escola, da instituição. A gente vê como é importante que um coordenador pedagógico ele consiga ministrar, ajudando os professores a fazer com que os conteúdos que o MEC propõe seja atualizado, seja passado para os alunos. Então isso é bem interessante, pessoal, porque um diretor muitas vezes ele, além de ser um professor formado na sua disciplina, na sua área, ele também tem que ser um gestor, né? Ele tem que ser uma pessoa que também saiba administrar, porque vai ser ele e o seu coordenador pedagógico vão passar por eles as diretrizes que o MEC propõe, né? O Plano Nacional de Ensino, essas coisas. Então são eles que vão elaborar pós-aula, pós-horário, eles devem elaborar reuniões muitas vezes, eles têm que construir um conteúdo, eles têm que dizer como aquele conteúdo deve ser passado, como ele deve ser ministrado, e eles também têm que ter jogo de cintura. Eles têm que conversar com os professores, fazer com que os professores também entendam como é que deve seguir aquela metodologia de ensino, né? Então não é fácil. A gestão escolar, a gente que vem de fora, muitas vezes os pais, os alunos, a sociedade não sabe o quanto um diretor, um supervisor pedagógico, né, um coordenador, nesse caso, eles têm de aprender, e não é só ser um professor em si, né, eles também têm que ser, eles devem ser gestores, eles são gestores da sua equipe, dos seus professores, né. Então é bem interessante isso. Isso é uma coisa boa do trabalho, porque a gente aprende e a gente começa a dar valor por esses detalhes. O diretor, muitas vezes, né, que a gente ouvia isso na escola, o diretor é aquele cara ruim, é aquele cara que vai te dar castigo, ou a escola está passando por um problema, ele não consegue resolver, mas não é bem assim. Um diretor, ele sabe das dificuldades, muitas vezes, que a escola está passando, muitas vezes uma escola que não está recebendo o auxílio necessário, né? Falta de professor, falta de funcionário para limpeza, falta do funcionário de pessoas que cuidem das crianças, né? Falta de um coordenador, que muitas vezes também não tem, porque eles não podem pagar. Então isso está entrelaçado nisso. Então o diretor, né, também ele tem uma responsabilidade grande, então a gente tem que dar um pouco mais de valor para esse tipo de trabalho, né? Então muitas vezes isso se passa. Eu gosto de falar de mim porque a gente se usar e a gente vê, e a gente no pesquisar esse trabalho, a gente vê que os diretores e os coordenadores, eles passam por vários perrengues, né? Não só os professores dentro da sala de aula, mas eles por estar fazendo a gestão, né, tá administrando o local de trabalho, eles também passam por muitas coisas ruins. Então a gente deveria valorizá-los um pouco mais e fazer com que eles sejam, né, um pouco mais valorizados dentro da sala de aula. Essa é a parte da gestão, pessoal. Não foi um vídeo muito longo, eu não quis me alongar, tá? Agradeço a todos vocês que sempre comentaram e curtiram meus vídeos, né?
Muitas vezes a gente esquece. O outro vídeo, a minha cachorrinha estava junto, ela está aqui também, mas eu não consigo deixar ela sozinha, senão ela fica só latindo. Pessoal, muito obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado, Ninter, obrigado, pessoal que sempre esteve comigo, me ajudou, a minha esposa e aos amigos que sempre me ajudaram, deixaram um like, um comentário. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor, tá? E vamos lá, pessoal, vamos dar um pouquinho mais de valor aos nossos professores, aos gestores das nossas escolas públicas e também as privadas, porque o ensino no Brasil anda cambaleando e não é culpa dos professores, tá? Eu vejo que a sociedade em si, ela culpa a escola por muitas coisas, mas a escola tenta, o professor tenta muitas vezes ajudar o aluno que infelizmente não consegue ser ajudado por outras questões que não cabe eu aqui salientar, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, até mais.